Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho para não perder nadinha. A aula de hoje é para tirar uma dúvida muito comum. Muita gente se confunde na hora de escrever mal com U ou mal com L. Então hoje eu vou te explicar a diferença de uma palavra e de outra para você nunca mais errar. Antes de tudo, eu coloquei aqui algumas frases para você completar com mal com L ou mal com U e caso haja aí variações dessas palavras. Então já pega o seu caderno, um papel, uma caneta e anota aí, preenche como você acha que é. Vamos lá. Ele sempre foi um homem mau. Ele sempre cantou mal. Perceba que eu falei mal da mesma maneira. A gente fala, né, essas duas palavras, mal com L e mal com U, com a mesma pronúncia. Então, por isso que a gente se confunde na hora de escrever essas palavras. As outras 4 frases que eu coloquei, passei essas duas frases para o plural e depois para o feminino, eu não vou ler. Você preenche aí, eu não vou ler porque as palavras elas podem se modificar, elas podem se flexionar e aí você preenche aí da forma como você acha que é e aí no final dessa aula eu volto com as respostas. Vamos então às explicações. Que palavra é essa mal com U? Em que contexto eu utilizo? E a palavra mal com L, quais os contextos também que eu posso utilizá-la? Primeiro, mal com U, que é um adjetivo, ou seja, aquela palavra que caracteriza um substantivo, dá uma qualidade para um substantivo. A palavra mal com U tem sentido de ruim, pode ser substituída aí por ruim, refere-se a um substantivo, como eu já disse, e é uma palavra variável, porque os adjetivos, eles são variáveis, ou seja, eles vão para o plural, eles vão para o feminino, masculino, singular e plural. É isso que eu quero dizer quando eu digo que é uma classe de palavras variável, ela pode se flexionar. E por fim, é o antônimo de bom, ou seja, mal com U é o contrário de bom. Então, se eu vou substituir necessariamente, né, pelo contrário, pela palavra bom. Coloquei aqui alguns exemplos. Eu fiz um mau uso do meu tempo livre. Ou seja, se eu vou trocar pelo antônimo, né? Se eu passo essa frase para o outro sentido, fica assim: eu fiz um bom uso do meu tempo livre. Então, troquei por bom, eu sei que esse mal é mal com U. Próximo exemplo: os garotos foram maus com o gatinho. Maus aí é uma característica dos garotos, eles foram ruins, eles foram malvados com o gatinho. Então, de novo, é o adjetivo que caracteriza o substantivo garotos. Eu mostro para você que é uma palavra variável. Então, se na primeira frase eu fiz um mau uso do meu tempo livre, ela está aí no masculino e singular. Na segunda frase, ela está no plural, masculino também, mas plural, os garotos maus. Muito bem. Esse é um mau investimento. De novo, mal está caracterizando a palavra investimento. E para mostrar para vocês que essa palavra mal com U vai também para o feminino, já que é um adjetivo e deve concordar com o substantivo a que se refere, eu coloquei um exemplo no feminino. Essa é uma má gestão, ou seja, gestão é uma palavra, é um substantivo feminino, então o adjetivo vai concordar com esse substantivo, por isso, má gestão. Então, se eu consigo passar para o feminino, se eu consigo passar para o plural, eu sei que essa palavra mal é um adjetivo e deve ser escrita, portanto, com U, e o contrário dela é a palavra bom. Já a palavra mal com L, ela pode ser um substantivo, e aí sendo um substantivo, significa que causa prejuízo, dano. Ela pode ser também um advérbio, e significa erradamente, pode ser substituída aí pela palavra erradamente, e pode ser também uma conjunção. Nesse caso, ela pode ser substituída sem alterar o sentido por logo que, pela locução logo que. Muito bem.
Se a palavra mal for um advérbio ou uma conjunção, ela é invariável, ou seja, não tem feminino, não tem plural, ela vai ficar sempre mal, sem ir para o plural, sem ir para o feminino. E por fim, eu disse lá que mal com o contrário de mal com o era bom. Agora eu vou dizer para vocês que o contrário de mal com L é bem. Então, toda vez que você passar a frase para o outro sentido, né? Você troca o sentido da frase, você vai substituir mal com L pela palavra bem. Então, se cabe ali a palavra bem, quer dizer que esse mal se escreve com L. Vamos lá. Vive desejando o mal dos outros. Se você substitui essa palavra mal pelo seu oposto, pelo contrário do que ela quer dizer, você vai dizer vive desejando o bem dos outros. Você não vai falar vive desejando o bom dos outros. E aí quando você troca fica muito mais claro, né? E aí você percebe o contrário de mal com L é a palavra bem. Nesse caso é um substantivo. Outro exemplo com mal como substantivo, isso são males da idade. Aí eu mostro para você como substantivo é uma classe de palavras variável, ele pode ir para o plural. Agora 2 exemplos como advérbio. Você tem comido muito mal. E aí, se você sabe que advérbio é uma classe de palavras invariável, se você muda, coloca essa frase aí no plural, por exemplo. Vocês têm comido muito mal. O mal permanece invariável porque ele está relacionado aí ao verbo, é o modo como você ou vocês têm comido. Por isso que ele permanece invariável. Outro exemplo. Os jovens escrevem mal. Também tá aí no plural e eu mostro para você que esse mal é um advérbio invariável porque os jovens aí está no plural, mas o mal permanece aí mal mesmo, porque ele está relacionado ao verbo. Eles escrevem. Qual o modo como escrevem? Mal. Muito bem. E por fim, um exemplo com mal como conjunção. Mal chegou em casa, já saiu de novo. Aí eu tenho o mesmo sentido de logo que chegou em casa ou nem bem chegou em casa, já saiu de novo. E aí é uma conjunção também invariável. Portanto, eu tenho aí os exemplos, né, da palavra mal como substantivo, advérbio e conjunção. E você pode notar que em todos esses casos, se você substituir pelo contrário, você vai substituir pela palavra bem e não bom. Agora a gente vai para as respostas daquelas frases que eu coloquei lá no começo da aula e você vai se certificar se errou ou se acertou. Vamos lá. Ele sempre foi um homem mau. Esse mau é a característica do homem, é um adjetivo e ele pode ser substituído, assim, pelo contrário, por bom. Ele sempre foi um homem bom. Então, esse mau se escreve com U. Ele sempre cantou mal. Nesse caso, esse mal está relacionado ao verbo, portanto um advérbio. É o modo como ele sempre cantou. Esse mal não caracteriza o ele, caracteriza o verbo. Cantou, não caracteriza, né? Está acompanhando o verbo cantou. Então, é um advérbio, é uma palavra invariável. Eu vou mostrar para você que o adjetivo é variável e o advérbio é invariável quando eu passo essas frases para o plural e para o feminino. Observe. Eles sempre foram homens maus. Então aí vai para o plural porque é um adjetivo, está caracterizando os homens. Já na outra frase, eles sempre cantaram mal. Esse mal permanece invariável porque é um advérbio e se escreve com L. Então, tá aí acompanhando o verbo. No feminino, ela sempre foi uma mulher má. A palavra mal com U pode ir para o feminino. Aí, nesse caso, está caracterizando mulher. E ela sempre cantou
mal. Permanece a mesma palavra e esse mal com L, porque é um advérbio, é o modo como ela sempre cantou. E só para recapitular, ele sempre foi um homem mau com U, eu posso trocar por bom. Ele sempre foi um homem bom. Então, mal com U, contrário de bom. E ele sempre cantou mal, eu posso trocar por bem. Ele sempre cantou bem. O contrário de mal com L é a palavra bem. E aí, essa aula esclareceu a sua dúvida? Deixa aí nos comentários se você também fazia essa confusão. Se você gostou dessa aula, deixa aí um gostei. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as nossas aulas. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!